Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma única partida de futebol, mas que, olha, conta uma história e tanto. Uma história completa. Exato. O jogo é Vasco da Gama contra a Chapecoense, lá em São Januário, pela segunda rodada do Brasileirão de 2026. Uhum. A gente se baseou em duas reportagens bem detalhadas que cobriram o jogo, e a nossa missão aqui é entender o que aquele placar de 1-1 realmente significa. Pois é, porque quem só vê o resultado final pensa, um jogo equilibrado, mas não foi nada disso. Longe disso. Para quem assistiu e principalmente para o torcedor do Vasco, foi um verdadeiro drama. É o cenário perfeito, sabe? Pra gente discutir um dos maiores paradoxos do futebol. A distância que existe entre jogar bem e ganhar. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí, de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. Totalmente. As fontes mostram um time, o Vasco, que fez assim, praticamente tudo para construir uma goleada, mas saiu de campo com um empate que teve um gosto muito amargo. Gosta de derrota, né? De derrota. Então vamos ver o que aconteceu em campo e, mais importante, o que esse jogo revela sobre a pressão e o momento de um clube que vive nessa montanha-russa. E essa montanha-russa já começou, assim, a 1000 por hora. As reportagens descrevem o início do jogo como um monólogo do Vasco, um massacre. A Chapecoense não via a cor da bola. Nenhuma. Com 2 minutos de jogo, o lateral, o Piton, já estava lá na área finalizando para fora. Isso já foi um recado, né? Com certeza, uma declaração de intenções. O Vasco não estava para brincadeira, queria resolver logo. E essa intensidade toda foi criando um volume de jogo absurdo. Que é algo que a gente até espera de um time do Fernando Diniz, né? Aquela pressão, as linhas altas e as chances começaram a aparecer uma atrás da outra. E de tudo que é jeito. Exato, isso que me chamou a atenção lendo as fontes. Não era um time dependente de uma jogada só. Teve chute de fora do Andrés Gomes, teve jogada do Coutinho. O Coutinho forçando uma baita defesa do goleiro, né? Disso. E aí teve a chance, aquela que, putz, Aquela que faz o estádio inteiro levantar e botar a mão na cabeça. O Brenner, cara. o centroavante livre. Completamente livre, o que as reportagens chamam de cara a cara com o goleiro. E o Léo Vieira, goleiro da Chape, se agigantou, fez uma defesaça. Uma defesaça. E esse, pra mim, é um ponto de virada psicológico no jogo. Até aquele momento, as chances perdidas eram só, tipo, parte do processo para construir a vitória. Certo. Uma hora vai entrar. Exato. A partir dali, a cada nova chance, a ansiedade começa a tomar conta, sabe? O gol que parecia uma questão de quando, vira uma questão de si. E vira uma bola de neve. A torcida fica mais nervosa, essa energia passa pra dentro de campo. E o próximo atacante que pega na bola já carrega o peso do erro do companheiro. É um ciclo vicioso terrível. Um ciclo que ficou ainda mais cruel, porque quando não era o goleiro ou a falta de pontaria, era o puro azar. As duas bolas na trave. 2 bolas na trave antes do intervalo. É de uma frustração que beira o cômico se não fosse trágico pro vascaíno ali em São Januário. E não foram lances aleatórios, né? Foram jogadas trabalhadas. A primeira é um escanteio que o Coutinho bate, o Brenner desvia de cabeça e a bola explode no poste. Perfeito o desvio dele. Perfeito. Aí, pouco depois, uma falta que o próprio Coutinho cobra, a bola desvia na barreira, E engana o goleiro todo. engana o goleiro e bate na mesma trave. Dá pra imaginar o som metálico ecoando 2 vezes no estádio? Nossa, é um roteiro de filme de terror. Você imagina a cabeça dos jogadores voltando pro vestiário. Dominamos, criamos umas 5, 6 chances claras, 2 bolas na trave. E o placar tá 0-0. A sensação de impotência deve ser gigantesca, e isso se conecta, talvez, com a própria filosofia de jogo do Diniz, que às vezes prioriza muito o volume e a criação, Entendi. mas quando a bola não entra, o próprio sistema é colocado em xeque, entende? A questão não é só se os jogadores erraram, mas se essa necessidade de criar tanto para validar o modelo não gera uma ansiedade na hora de fato, concluir. Bom, depois desse primeiro tempo, a pressão pro segundo deve ter sido absurda. E o alívio veio. O gol finalmente saiu. E com uma certa ironia, né? Uma baita ironia.
Não foi com nenhum dos atacantes, foi com o lateral, o Pumita Rodrigues, depois de um cruzamento do Andrés Gomes. Uhum. Uma das fontes até descreve o momento como o estádio desengasgando o grito de gol. Foi um alívio coletivo, assim, imenso. Esse gol deveria ser o ponto final do drama, né? E o começo da tranquilidade. Com 1-0 no placar, a lógica é o time jogar mais solto, o adversário se abrir, E você matar o jogo. matar o jogo. O Vasco tinha a faca e o queijo na mão. Só que não foi bem isso que aconteceu. E aqui as fontes dão uma pista que é crucial. A reportagem do UOL diz que depois do gol, o Vasco ficou menos apressado. O que parece bom a princípio. Parece ótimo, menos ansiedade. Só que essa mesma postura, ao mesmo tempo, gerou espaços para os catarinenses. E essa observação muda tudo. Muda a narrativa inteira do jogo. E levanta uma questão tática e mental muito interessante. Será que essa freada foi uma ordem do banco? Tipo, vamos administrar 1-0. Ou será que foi um relaxamento dos jogadores? Um relaxamento instintivo, quase inconsciente, sabe? Aquele sentimento de, ufa, missão cumprida, que vem cedo demais e é muito perigoso no futebol. É difícil dizer, né? Porque se foi uma ordem, foi uma leitura errada do jogo. O time estava muito melhor. Se foi relaxamento, mostra uma certa fragilidade mental. Eu acho que foi uma mistura. É natural tirar um pouco o pé depois de tanto esforço para fazer o gol. O problema é que a Chapecoense, que estava nocauteada, sentiu o cheiro de sangue. Percebeu a brecha. Percebeu. Eles não criaram chances claras, mas as fontes dizem que começaram a arriscar mais, a chegar perto da área. O Vasco, em vez de buscar o segundo gol, convidou um adversário que era inofensivo a acreditar que algo era possível. E no futebol, quando você dá esperança para quem não tem nada a perder, Você paga o preço. certa, mesmo que magra. Mas aí, nos acréscimos, acontece o que a torcida mais temia: o castigo. É um roteiro muito cruel. Uma falta de muito, muito longe, sem perigo aparente. O Jean Carlos, que tinha entrado no segundo tempo, ajeita a bola, E ele bate direto. bate forte, direto. A bola viaja, passa por todo mundo e morre no fundo do gol. 1-1. E um silêncio total em São Januário. Mas o detalhe que transforma isso numa síntese perfeita do jogo, é um dado que as duas fontes fazem questão de destacar. Aquele foi o único chute certo da Chapecoense. Na partida inteira. Na partida inteira. Um chute a gol. É a estatística que resume a ópera. É o futebol punindo a ineficiência da forma mais brutal que existe. Todo aquele domínio. Todo aquele volume, as finalizações, as bolas na trave, tudo anulado por uma única bola que foi na direção certa. E aí expõe o outro lado da moeda. Não adianta ser brilhante no ataque por 89 minutos se você tem um apagão na defesa. Foi uma falha de concentração na bola parada, né? Total. Talvez o único jeito que a Chapecoense tinha de fazer um gol. E eles conseguiram. Com o apito final, 1-1 soa como uma mentira. E a reação da torcida confirma isso. A matéria do UOL é clara. O time saiu vaiado do gramado. Muito vaiado. Ninguém ali sentiu que ganhou um ponto. A sensação era de ter jogado 2 pontos no lixo. A vaia não era só pelo empate, era pela forma como tudo aconteceu. A vaia é a expressão da frustração, né? A torcida viu um time que foi imensamente superior, que podia ter goleado, mas que permitiu que o adversário levasse um ponto para casa. É a sensação de desperdício. E quando a gente olha o contexto do campeonato, a dor aumenta. Pro Vasco, foi o primeiro ponto. Isso, como diz a fonte da NSC Total, tira o time da zona de rebaixamento. Mas é um consolo mínimo. Mínimo. Para Chapecoense, esse mesmo ponto mantém o time no G4, lá em cima. Para eles, um empate heróico. O que para um foi tragédia, para o outro foi festa. E tem um outro ponto de contexto que as fontes trazem e que agravam muito a situação do Vasco. Uma das reportagens lembra que esse foi o 3º tropeço seguido do time de Fernando Diniz. Ah, isso é fundamental. Isso é fundamental. Não foi um acidente de percurso. Esse resultado se encaixa numa sequência ruim que já vinha de antes. Ou seja, não é um evento isolado, é a confirmação de um padrão. E que padrão preocupante é esse? É o padrão de um time que, sob o comando do Diniz, precisa de muita confiança para o seu jogo funcionar, sabe?
O dinizismo é toque curto, aproximação, Exige confiança. muita confiança. E quando os resultados não vêm, e principalmente quando a bola teime em não entrar, a ansiedade corrói essa confiança. O passe que era certo começa a sair errado. A decisão que era rápida fica mais lenta. Esse jogo contra a Chape não foi a causa da crise, foi o sintoma mais agudo dela. E para piorar, o próximo jogo é um clássico contra o Botafogo. O ambiente que já não estava bom agora deve estar insuportável. Pesadíssimo. Como um ataque que acabou de desperdiçar tantas chances entra em campo para um clássico de alta pressão depois de um baque psicológico desses? É a grande pergunta. Um resultado como esse, do jeito que foi, tem um potencial devastador para o moral do elenco. É muito mais fácil se recuperar de uma derrota em que você foi dominado do que de um empate desses. A pressão para o clássico é gigantesca. Então, para a gente amarrar tudo, as fontes pintam um quadro muito claro. Um domínio avassalador do Vasco, que virou uma frustração profunda. Gols prendidos, bolas na trave, o alívio que durou pouco e o castigo no fim. Exatamente. A história desse jogo é uma aula sobre como a eficiência é a rainha do futebol. Posse de bola, volume, chances, tudo isso é só o meio. O fim é botar a bola na rede. Sem isso, o resto é estatística vazia e lamento. Um doloroso resumo. Um doloroso resumo de um time que luta contra os próprios fantasmas na frente do gol e paga um preço altíssimo por isso. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Qual? A análise imediata sempre foca nos atacantes que erraram, ou na falha no gol de falta, e é justo. Mas talvez a questão mais profunda que o Vasco precisa se responder seja sobre a força mental do time. Depois de tanto esforço sem recompensa, o time estava mesmo preparado para defender aquela vantagem mínima com unhas e dentes até o fim? Ou o alívio de ter marcado o gol levou a um relaxamento fatal, uma descompressão que abriu a porta para o desastre? A resposta para essa pergunta pode definir o resto do campeonato deles.